motivações podem variar ao longo da vida. Essa fala ao longo da vida, de alguma forma, me remete à carreira. Como que nós podemos, como é possível conciliar essa questão um pouco mais romântica de emprego dos sonhos com a questão de carreira, perspectiva de carreira? A carreira é você que faz, né? É você que a constrói. E eu vou até, assim, eu me decepciono muitas vezes no papel de consultor de carreiras dentro da empresa ou fora, né? Ou fora em papéis de mentoria que eu faço, quando me perguntam, e me decepciona mais ainda quando um jovem me faz essa pergunta: qual é o meu job description? Qual é a descrição do meu cargo? O que é que querem que eu faça? O que esperam de mim? Exatamente, né? O pior ainda é alguém dizer: isso não faz parte da minha tarefa, né? Isso não faz parte do meu trabalho. Aí é a morte, né? Então, a carreira é você que faz. Você faz construindo ao longo do tempo, do que você quer. E aí, de novo, alinhando com os seus objetivos, né? E alinhando, obviamente, com o que a empresa consegue oferecer para você. Então, nem toda empresa vai ser tudo para todo mundo, né? Então, construa a sua carreira com várias experiências diferentes, diversas, tá? Porque é assim que você constrói aprendizado também. E por isso precisa da conversa frequente com o seu líder e com outras pessoas dentro da empresa, para ir vendo o que faz sentido, o que não faz sentido para você, para onde a empresa está indo, se aquilo está alinhado com o que você almeja para o futuro, né? Então, para mim, você é um solucionador de problemas ou você é um criador de oportunidades, melhor ainda se você for os dois, né? E com isso, você cria oportunidades para você mesmo, você constrói a carreira. Eu vou fazer um parênteses rápido aqui para explicar. No dicionário, consultem a palavra carreira. Vocês vão ver que a origem da palavra é caminho estreito. Era uma picada no meio da floresta que era construída para passagem de carroças no passado, né? Então, por que a gente precisa se limitar a um caminho estreito, né? Vamos ter múltiplas carreiras ao longo da vida, porque a nossa vida agora é mais longeva, e vamos fazer várias coisas ao longo da nossa vida também, porque é mais divertido, porque impacta mais e constrói mais para você, reverte isso para você também como mais satisfação no trabalho. De qualquer forma, é importante, por essa tua fala, Marcelo, a pessoa ter um objetivo claro de onde ela deseja chegar, não é uma garantia de que ela vá chegar lá, obviamente, mas um objetivo de onde ela deseja chegar, e que essas experiências profissionais que ela vai acumulando ao longo da carreira ajude, de certa forma, a pavimentar esse caminho, como você bem colocou, um caminho estreito, uma picada. Mas em alguns momentos, é muito bacana, no primeiro capítulo do teu livro, você traz alguns mitos, e aquilo sugere, olha, tem algumas questões que talvez você precise ressignificar com relação a empregos e processos seletivos e carreira em geral, e porque alguns deles talvez não sejam verdade, talvez seja uma forma de você olhar. Um dos mitos que você traz é a questão de crise. Está em crise, ninguém está contratando, mas você mesmo menciona que mais de 80% das vagas, se eu não estiver enganado, não são anunciadas. É isso aí, o número é esse. Então, né, mas não são anunciadas. Então, provavelmente, me veio à cabeça na hora a ideia, opa, então network, talvez, o ato de fazer network talvez seja mais importante do que as pessoas em fase de recolocação, em transição de carreira mais explícita, estejam considerando. Faz sentido isso que eu estou falando, o peso do networking nesses processos de colocação e recolocação? Faz total sentido, Ivan, e você, com certeza, se ainda não chegou, vai chegar nessa parte no livro, né? E o networking não é reativo, não é começa agora, e não é o networking para buscar emprego e conseguir emprego, tá? Essa é a visão errada de fazer networking. Networking é rede de relacionamento, são as pessoas que você conhece. Isso de forma interessada, né? E de benefício mútuo. E ao longo da tua vida inteira. Então, são as pessoas que estão no teu círculo de relacionamento, algumas mais próximas, outras mais distantes, mas que no final das contas são as suas antenas de informação, são fontes de informação. Essas pessoas estão no mercado, trabalhando ou não trabalhando, em segmentos que você curte, segmentos que você não curte, você não vê há muito tempo, vê frequentemente, não importa. O importante é você
manter, nutrir essa rede de relacionamentos, oferecendo algo para essas pessoas. Você dá antes de pensar em receber. O receber vai ser fruto disso. Um dia você vai colher, pode ser mais imediato, pode ser mais demorado, tá? Mas a gente tem muito para contribuir com todo mundo, né? Com conhecimento nosso, experiência nossa, a nossa própria rede de relacionamento, ajudando outras pessoas a expandirem suas redes. Então, o que você oferece para a rede? Isso é a palavra-chave, tá? E mantém um contato frequente com essas pessoas, né? Com o famoso cafezinho, o almoço, eventos da sua indústria, eventos da empresa, sempre interessado, sempre conversando, sempre aberto para as pessoas e colaborando para o crescimento delas, tá? Porque essas pessoas serão fonte de informação e serão referências para você. Então, na hora de procurar trabalho, e vamos mudar de emprego para trabalho agora, né? Porque emprego tem a conotação de ser Boa. E de ser uma coisa mais restrita e rígida. Então, vamos falar de trabalho. O importante é ter trabalho. E para ter trabalho, você tem que dar resultado, você tem que entregar, você tem que fazer alguma coisa muito bem, solucionar problemas ou criar oportunidades para empresas, tá? E as pessoas da sua rede precisam conhecer isso de você. O que é que você faz bem? Quais são os teus históricos de realizações concretos? Aumentei market share, lancei produto novo, inovei criando produtos novos, consegui uma carteira de clientes diferente, expandi a empresa para outras geografias, ajudei a construir uma fábrica, implementei o SAP em menos tempo do que o orçamento previa, com menos dinheiro também. Essas histórias as pessoas precisam conhecer, porque essas antenas que estão aí fora no mercado, te ajudando a ver o que está rolando, vão também possivelmente te referendar, né? E vão fazer o link. Poxa, tem uma posição assim aberta na empresa X, e eu escuto o histórico do Marcelo ou do Ivan, eu conheço o Marcelo, essa abertura lá naquela empresa pode fazer sentido para ele. Mas eu conheço o Ivan. Não, para o Ivan não. Para o Ivan essa cultura dessa empresa aqui não tem um match muito legal. Vou dar uma ligada para o Marcelo. Quem sabe ele se interessa por essa vaga e vai buscar. É fato que 80% das vagas não são anunciadas, porque eu trabalhei com recursos humanos durante muito tempo do outro lado do balcão, né? Nós que procuramos, queremos resolver essa vaga rapidamente. Então, a gente vai na nossa rede de relacionamento, olha só, a gente vai na nossa rede de relacionamento pedir indicações. Isso não tem nada a ver com clubinho, tá? Não tem nada a ver com clubinho e com QI da forma pejorativa que as pessoas comentam. Tem a ver com acelerar o processo seletivo. Porque eu vou perguntar para pessoas referências e eles me conhecem, eles conhecem a empresa onde eu trabalho, então eles vão saber o que faz sentido me indicar, o que faz sentido me recomendar. E, por outro lado, eles conhecem as pessoas que eles estão recomendando. Eles sabem como aquela pessoa trabalha, o que ela gosta de fazer, em que indústrias ela trabalhou. No final, ela vai saber fazer um match. Faz sentido apresentar o Ivan para o Marcelo? Faz, porque eu conheço o Marcelo, conheço o Ivan e faz sentido, dá liga. Mas não faz sentido apresentar o Zezinho, a Maria ou a Luísa, né? Porque essas pessoas aqui são diferentes, têm outras experiências e tal. Então, esse referendo de alguém é tremendamente importante porque acelera o processo seletivo que as empresas estão fazendo, tá? Então, e aí eu estou falando de ir para o mundo externo, mas na verdade a busca começa dentro, né? A grande maioria das empresas grandes prefere a prata da casa, justamente pelo mesmo motivo, porque a curva do aprendizado dessa pessoa vai ser muito mais rápida, vai ser muito mais acelerada, porque ela já está na empresa, ela já conhece a empresa. Já está naquela cultura organizacional, né? Conhece a cultura, conhece as pessoas, né? Conhece os caminhos. Então, é daí que vem quem indica, tá? Um quem indica genuíno e positivo. Exatamente, o quem indica positivo, né? Não o quem indica de favorecimento, não, o quem indica positivo que pode agregar para a empresa, né? Isso não presta. Então, se a maioria das vagas não são anunciadas, são preenchidas desta maneira, até quando a gente vai para o Headhunter, sabia? Até quando a empresa contrata um Headhunter numa consultoria, eu vou no meu Headhunter que já me conhece, que já conhece a cultura da empresa. E aí ele, portanto, vai buscar o mercado fazendo esse match. É o papel dele, é o que ele tem que fazer. Ele tem mais elementos para fazer esse match, né? Então, a gente que está querendo mudar de emprego, mudar de trabalho, de empresa, por qualquer motivo, tem que ter essa rede de relacionamento que te conhece e que vai poder te ajudar de alguma maneira com essas indicações, porque só 20% das vagas irão para o mercado. Né? É fato, é assim que funciona.
E a gente vai mudar, tá? O mercado é assim. E de alguma forma, o que você está A gente não vai mudar o dizendo... mercado. O que você está nos dizendo de alguma forma, Marcelo, é o seguinte: olha, o networking ele não apenas pode abrir algumas portas para você, como num processo de transição, mas ele, de alguma forma, ele chancela aquilo que você está colocando no seu currículo, no seu perfil do LinkedIn. Esse network chancela que você, de fato, conseguiu implantar um SAP em menos tempo, com menos orçamento, ou que você, de fato, alcançou determinado conjunto de realizações. Eu tive um colega, né, que ele falava, olha, eu quero contratar gente que entrega. Eu preciso de pessoas que entregam, porque o currículo é muito bacana, mas na hora que você coloca no jogo, efetivamente, você precisa de pessoas que entregam. Então, quem está nos assistindo, nos acompanhando aqui, essa dica que o Marcelo está nos trazendo, dessa ponderação entre as suas realizações e o network, ou seja, mostrar de uma maneira positiva, não aquela coisa de arrogância. O que você realizou são essas pessoas que vão chancelar depois. E olha, eu tenho 55 anos, Marcelo, e quando eu estava no início da carreira, eu sempre escutava de um chefe de outro departamento, que eu brincava com ele, por coisa de futebol, ele sempre brincava comigo naquele tom meio ameaçador: olha, Ivan, você nunca sabe o dia de amanhã. E muito tempo depois eu fui entender esse dia de amanhã, que ele tratava meio que como brincadeira, mas é que esse mundo dá voltas, dependendo dos setores onde você atua, você vai trabalhar 10 anos depois com alguém que você trabalhou e que você não imaginava mais que você sequer veria. Ou que essa pessoa depois é a que vai te contratar numa outra empresa. Então, pensar muito bem nesse conjunto de realizações, no network e tudo mais. Agora, perfeito. E todo mundo se conhece hoje em dia. Exatamente. Também, né? Então, se a gente começar a procurar um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente vai encontrar alguém em comum, que trabalhou com você e trabalhou comigo em alguma época diferente aí. Todo mundo se conhece. O mundo é um ovo, né? Às vezes, sem procurar, você já encontra. Agora, você foi diretor de uma empresa, diretor de recursos humanos de uma empresa global, mais de 30 mil funcionários aqui no Brasil, que foi o McDonald's, e é uma empresa que, tradicionalmente, é o primeiro emprego de muita gente. É isso aí. Certo? Em níveis operacionais, na sua grande maioria. Conta para nós, como é que foi essa experiência de proporcionar primeiro emprego a um contingente tão grande de pessoas e que muitas dessas pessoas do primeiro emprego conseguiram chegar, inclusive, em níveis executivos? Não, essa experiência é sensacional, né, Ivan? E 50% da diretoria da empresa veio da posição de atendente de restaurante, tá? Eles começaram na empresa e passaram a vida inteira lá dentro, então é sensacional um garoto ter o seu primeiro emprego numa empresa, né, e um trabalho de entrada, e anos depois, décadas depois, né, é diretor de uma multinacional. Isso é uma puta história bacana, né? E lá dentro tá cheio de histórias assim. Então, o que esse trabalho me deu, que foi muito legal, foi trabalhar com jovens, foi trabalhar com outra geração, né? E aprender com eles, aprender a maneira que eles pensam, aprender a maneira que eles trabalham, a ambição de vida, os planos de vida que eles têm, como eles encaram a vida, que obviamente é diferente de uma geração para outra, né? E aprender a trabalhar com isso, a entender isso e valorizar isso. Aí é que veio o grande gatilho da coisa, né? A gente escuta muita crítica para a garotada, né, para o jovem. A gente escuta muita crítica. Então, o que eu vou dizer para as pessoas que fazem essas críticas foi: para e conversa e procura entender e procura conhecer essas pessoas e o porquê que eles falam e pensam da maneira e querem o que eles querem, porque isso vai fazer toda a diferença, inclusive para você, na tua vida. Porque a verdade é que você está criticando o jovem hoje porque você se esqueceu que você foi jovem um dia e que você pensava igualzinho a eles, só que você se esqueceu. E, aliás, essa é uma grande vantagem, né? Que nós já fomos jovens. Ao invés de usar isso a nosso favor, acaba usando contra. A gente, é um tiro no pé. Então, você esquece que você já pensou como eles. E você está tentando colocar essa juventude de hoje na tua caixinha, na tua realidade de hoje, que você tem décadas a mais que essas pessoas, de realizações, de experiências, de frustrações e conquistas, etc. Mas, perfeito. Pessoal, tem um terço da tua idade, tem um terço da tua experiência. Eles não são e não serão como vocês, e graças a Deus que eles não serão como vocês. Então, por favor, que caia a ficha em todo mundo e vamos ser mais inclusivos, vamos aceitar mais as pessoas como elas são, que vai ser todo mundo mais feliz no final do dia. Então, o que seria mais interessante como tema desse nosso bate-papo? Conseguir o emprego dos sonhos ou conseguir o trabalho dos sonhos? O trabalho dos sonhos, Ivan. Essa é a grande sacada para você ser feliz e ser
é empregável para o resto dos teus dias, tá? E o empregado não significa necessariamente ser empregado. Faz sentido isso? Podemos pensar em empreendedorismo? Empreendedorismo, empreendedorismo, o nome que você quiser. Mas na hora que eu digo solucionar problemas e criar oportunidades, é exatamente isso que eu espero das pessoas que trabalham comigo e de mim mesmo. Então, você falando do meu livro de novo, né, Você Está Contratado, e você mencionou também, repetiu como eu, você usa como eu, o entregável, as conquistas, realizações, né? Eu quero responder 4 perguntas, eu vou falar de 3 só, né, que são as mais importantes para esse momento agora. Eu quero responder 3 perguntas quando eu estou entrevistando alguém para trabalhar na empresa onde eu trabalho, né, a empresa que eu represento naquele momento. Se a pessoa resolve o meu problema, se a pessoa tem potencial para entregar e trazer mais, além de resolver aquele problema imediato, e se a pessoa tem o fit cultural com a empresa, tá? Né? E obviamente eu não vou fazer essa pergunta, né? Uma pergunta. Eu vou fazer várias, vai ser uma conversa, e nessa conversa eu vou tentar entender se a pessoa tem o fit com o que eu estou procurando. E na hora que a gente fala de entregável, são realizações. Que eu quero ver se a pessoa já fez coisas semelhantes, trabalhando na indústria ou trabalhando em funções semelhantes. Resolve o meu problema. A segunda pergunta é se tem algum potencial para fazer algo diferente. Então, você traz uma carteira de cliente mais ampla. Você trabalhou numa geografia diferente da qual eu trabalhei. Você trabalhou em indústrias diferentes. Isso, na verdade, está criando adaptabilidade e versatilidade na pessoa. Apetite a risco, aguça curiosidade, que são competências necessárias para o profissional do futuro e para esse profissional multicarreira que a gente está falando. Sair de uma carreira estreita para uma anticarreira. E você criar, na verdade, um portfólio de produtos e serviços que podem ser colocados à disposição das empresas. Que podem ser contratados pelas empresas. Exatamente. Não só hoje, mas para o resto da tua vida. E o mercado de trabalho está mudando. Essa crise pela qual a gente está passando no momento está acelerando essa mudança. Se a gente olhar em economias mais maduras, os Estados Unidos, por exemplo, né, 40% da força de trabalho já não é o que aqui a gente chama de CLT, né? Já são freelancers. As pessoas, a gente vai viver mais. A gente vai ter mais, pode ter mais de uma carreira se quiser, pode ter 2 ou 3 carreiras se quiser. Eu já tive 2. Aliás, eu estou na minha terceira. Eu fui profissional de TI, eu fui profissional de recursos humanos, hoje eu sou conselheiro de startups, tá? É a minha terceira carreira. E todo mundo pode fazer isso. E você pode, inclusive, estudar de novo para se preparar para uma carreira diferente, né? Você vai viver 100 anos, né? Não vai se aposentar aos 50, 60 e ficar 40 anos em casa, pelo amor de Deus, não vai funcionar, né? Outra coisa, no sentido, aqui no conceito de anticarreira, é você ter várias experiências diferentes para criar um portfólio onde você pode trabalhar para várias empresas diferentes simultaneamente. Eu, contrário ao meu pai, que trabalhou a mesma empresa a vida inteira, eu trabalhei já em 8 empresas diferentes, tá? Hoje, eu trabalho em 5 empresas diferentes simultaneamente. Por que outras pessoas não podem fazer? E muita gente já faz isso, né? Muita gente já trabalha dessa maneira, né? É a gig economy, é você trabalhar por projetos. E aí tem conceito de projeto, de part-time, de jobs temporários, de consultor, de projetos, de job sharing, 2 pessoas fazendo o mesmo trabalho dentro da mesma empresa. Tem um conceito de boomerang, que você trabalha numa empresa, sai e depois retorna para a empresa depois de algum tempo. Então, o nosso mercado de trabalho vai ficar dinâmico, vai ficar diferente, vai ficar muito mais interessante. E aí o conceito é trabalho, o que você entrega, o que você sabe fazer. Agora, tem outro, você falou aí do seu pai, que trabalhou ao mesmo tempo, praticamente a vida inteira. Meu avô trabalhou 52 anos na Light, na mesma empresa. E eu, por coincidência, eu também tive 8 empregos diferentes. Uhum. E nos últimos anos, atuando com consultoria, só nesses últimos 3 anos, foram mais de 70 empresas diferentes para as quais eu trabalhei. Quer dizer, então é uma mudança, uma aceleração muito grande que, sem dúvida, vai trazer profundas transformações, não apenas no futuro do trabalho, mas no presente. Mas tem um outro aspecto que me veio à mente agora, a partir da... Deixa eu falar, e você trabalhando para 70 empresas diferentes, você muito mais do que se tivesse ficado em uma empresa só. Sem dúvida. A empresa nova onde você trabalhou te capacitou
para trabalhar nas próximas, né? Em outros setores, em outras situações. Isso é a criação. Exatamente. Tem uma palavra que eu uso muito, que é repertório. Isso amplia o nosso repertório e potencializa a nossa capacidade de ampliar nossas entregas. Agora, tem um aspecto, voltando para a questão de obtenção de uma posição de trabalho, seja como empregado, seja como qualquer variação de empreendedorismo, né? Tem um aspecto do qual nós não podemos abrir mão de analisar aqui, que é o seguinte: às vezes a pessoa já está com o psicológico meio abalado na hora que ela vai buscar ou um empréstimo no banco para montar o seu próprio negócio, ou um empréstimo com familiares, ou uma entrevista de emprego propriamente dita. Pela sua experiência em lidar com esse tipo de situação, e olhando agora para quem está do outro lado do balcão, buscando uma oportunidade dessa de trabalho, o que ela poderia fazer para tentar manter a serenidade no momento no qual a autoestima pode estar abalada, as finanças podem estar abaladas e se complicando? Você tem alguma dica baseada na tua experiência, Marcelo, para compartilhar com o pessoal? Tá, isso infelizmente é muito natural, né, Ivan? A pessoa perde o emprego, né? Se não foi iniciativa dela, né? Se a pessoa foi desligada, realmente tem um baque psicológico forte. E fazer uma outra referência a estudos acadêmicos aqui, é a terceira ou a quarta maior dor que uma pessoa sente é ser desligada do emprego, né? Então, não é para ser, não é suave. É uma ruptura, né? É uma ruptura, exatamente, é uma ruptura. E quanto mais tempo a gente estiver no mesmo lugar, pior é. Então, daí vem de novo a necessidade da gente construir uma anticarreira, da gente ter uma autoestima elevada em função dos entregáveis que a gente tem na nossa história e de habilidades diversas que a gente desenvolveu, e isso cria uma certa confiança de que você será recolocado mais facilmente, né? Um outro ponto que eu vou colocar em parênteses aqui, que eu também vejo bem importante que você tocou, é um conforto financeiro. Eu entendo que pode ser difícil para as pessoas construírem essa poupança, mas é fundamental construir uma poupança. Então, se você tem dificuldade de construir uma poupança financeira, e até mais do que isso, o passo seguinte, fazer o teu dinheiro trabalhar por você através de investimentos inteligentes, comece a se preocupar com isso agora. Se você não se preocupou com isso, hoje começa. Começa a estudar matemática financeira, e começa a ver como é que você pode guardar mais dinheiro e fazer esse dinheiro trabalhar por você, investindo de forma inteligente nos bancos e tal, tá? Justamente para você não passar por essa ansiedade num momento de ruptura de laço de emprego, tá? Então, falando de como superar esse momento, esse baque e tal, a maioria das pessoas começa erradamente buscando emprego. Monta um CV rapidinho e coloca esse CV em vários bancos de dados e anexa a um e-mail e manda aleatoriamente para um monte de gente. Tudo errado, não é assim que se faz, tá? Não é assim que se faz. E principalmente, se você está abalado com a experiência, para refletir um pouco, para pensar um pouco, busca gente do teu laço de relacionamento, da tua família, para conversar um pouco, para se preparar melhor para isso e deixar o tempo passar e a coisa sedimentar um pouquinho, né? E na hora que você vai sair para entrevistas, pratique essas entrevistas antes de ir para o jogo verdadeiro, né? Para ir para frente da empresa ou da consultoria que está fazendo a vaga. Pratique entrevistas com familiares e com amigos que podem te ajudar nisso. E se você está magoado com a empresa, essa entrevista, simulação, é a hora de você falar mal do teu chefe, da empresa, e descascar, e falar palavrão e xingar todo mundo. Porque depois, no real, né, na entrevista para valer, você não pode fazer nada disso. Você tem que se apresentar ali como um solucionador de problemas, como um criador de oportunidades, otimista, com iniciativa, feliz da vida e quer muito trabalhar naquela empresa. Você tem que passar isso tudo em 40, 50 minutos, tá? E não pode, obviamente, sentar, então, se sentindo mal, coitadinho, ou pela vida. Se vitimizar, né? Não, por favor. Por mais vítima que esteja sendo, não pode se vitimizar. Ninguém quer vítima no trabalho do lado, ninguém quer pessoa negativa, ninguém quer pessimista do teu lado. Então, alivia essa carga antes de entrar no jogo para valer. Pega um familiar, entrevista, simula, brinca ali, xinga pra caramba o teu chefe que te demitiu e depois você vai para a empresa, fazer a entrevista lá dentro. Perfeito. Nós estamos chegando aqui nos nossos 5 minutos finais. O que nós falamos aqui, fazendo um sumário,
Não pense, vê se faz sentido. Não pense em emprego, pense em trabalho. Sim. Não pense em um único trabalho, pense em vários trabalhos, porque você vai ter várias carreiras ao longo da vida. Pense num portfólio. Num portfólio, um conjunto de competências entregáveis que você pode vender como empregado, como empreendedor, em qualquer situação de relação profissional, que as coisas vão mudar ao longo da nossa vida, de quando nós somos jovens para quando nós atingimos a maturidade, e não esquecer, na maturidade, que nós já fomos jovens, que esse problema da juventude, que eventualmente nós identificamos, nós também já passamos por isso e usar a nosso favor. E eu tenho um amigo... Não é um problema, né? Não é um problema necessariamente. As pessoas que às vezes caracterizam como um problema, né? Eu tenho um amigo, Rogério Scher, que ele traz uma coisa, olha, cria uma espécie de rede de proteção. Essa rede de proteção que ele fala se assemelha muito a esse conselho que você acabou de dar. Olha, se você não estiver muito bem para uma entrevista, para um processo, para qualquer situação, converse com algumas pessoas. Porque são pessoas que, de fato, podem te ajudar, te dando um feedback, te passando tranquilidade, abrindo algumas outras perspectivas e tudo mais. Agora, vamos lá, nesses minutos finais, nós estamos no auge, talvez caminhando para o auge dessa pandemia aqui no Brasil, desse surto epidêmico aqui no Brasil. As perspectivas econômicas não são das mais positivas, pelo menos nesse momento. O que você está vendo para um futuro próximo, no eventual processo de retomada, para um cenário econômico e de trabalho? Legal. Então, obrigado pelo resumo que você fez, Ivan, bem bacana, né? A gente aqui passou pela superfície disso, é óbvio que a gente pode aprofundar cada uma das questões que a gente comentou aqui, né? E fica o convite para o pessoal ler o meu livro aqui, fazendo o jabá aqui do Você Está Contratado. Opa, vamos fazer um momento Milton Neves aí, tranquilo. Isso, perfeito, show de bola. E aí, falando um pouquinho de futuro, então, né, uns 2, 3 minutinhos finais aqui, eu acho o seguinte, é claro, todo mundo vai dizer, né, que uma crise traz oportunidades, né? Traz. Mas você tem estudos também que mostram que apenas 9% das empresas conseguem sair de uma crise melhor do que como entraram, tá? 15% quebram, 15% das empresas quebram, e 75% estão no meio do caminho aí, mais ou menos navegam e deixa a vida me levar. Vão sobrevivendo. Não sabe o que está acontecendo, assim, né? O pessoal está trabalhando sem muito propósito, sem muito objetivo, né? Mas 9% saem do outro lado melhor. Então, como é que a gente fica desses 9%? E eu faria um corolário aqui para profissionais, né? Deve ser mais ou menos o meu percentual. 10% das pessoas sairão melhor do outro lado, tá? Então, se liga nas oportunidades, tá? Eu também acho que é meio chavão e é meio difícil, né, nesse momento a gente falar sobre isso, né? Que surgem oportunidades, surge, mas a gente está abalado, a gente não está legal, está confuso, a gente não sabe quando isso vai sair, o panorama é esquisito, todo mundo falando de um monte de coisa ruim lá fora. Mas, olha só, o que eu vejo? Então, mercado de vestuário está vendendo 10% do que vendia antes da crise. Mercado de luxo está vendendo 10%. Turismo, lazer, está tudo muito mal neste momento, né? Por outro lado, você tem ensino à distância, você tem essas ferramentas que nós estamos usando agora no momento para nos conectarmos, tem mercado da saúde, mercado de farma, isso tudo está crescendo nesse momento, tá? A gente não vai voltar a ser o que era antes dessa crise. E o que a gente é nessa crise, neste momento, não é o nosso futuro. O futuro é uma terceira realidade que eu não tenho a menor ideia do que vai ser. Mas se você cria da tua carreira, e talvez se alguém disser que sabe como vai ser essa realidade, talvez não tenha muita segurança também, concorda? Está mentindo ou está em delírio. Concordo contigo, né? Então, se você construiu adaptabilidade e versatilidade ao longo da tua carreira, você vai estar melhor posicionado para o que vem por aí. Então, fica antenado, fica ligado, perceba os movimentos, né? Usa a tua rede para você se colocar bem aí. O que você sabe fazer? Como é que você se posiciona? Então, negócios novos vão surgir. Empresas novas surgirão. As empresas vão se redesenhar, porque a pizza da economia também vai se redesenhar, né? Artigos de luxo vai diminuir, saúde vai aumentar e outros movimentos acontecerão em vários setores, né? E para tirar o melhor proveito dessas oportunidades, as empresas vão ter que se reconfigurar, vão surgir novas empresas. Então, o que você precisa fazer é, ligado na sua rede de relacionamento, entender o que está rolando, onde é que as oportunidades estão surgindo, e você então direcionar para aqueles caminhos. É por aí.
Marcelo, deu o nosso tempo, mas eu vou abusar e estender aqui uns 2 minutos para responder uma pergunta que veio do chat, que é muito bacana, da Aliene. O que seria, como criar e o que seria um bom portfólio? O como criar é na linha do que a gente já comentou, né, Ivan? É você fazendo rodízios durante a tua carreira. E não variando a experiência. E experiência, a palavra-chave é experiência, tendo várias experiências. E não necessariamente é mudando de empresa. Você pode fazer isso dentro da mesma empresa, né? Você pode pedir transferência de cidade, de setores, você trabalha no RH, vai para finanças, vai para supply, né? E vai construindo essas experiências. Procure um bom mentor, é uma outra dica bem legal. Então, você vai construindo esse portfólio dessa maneira, aprendendo várias competências e com várias pessoas diferentes, tá? E aí, qual era a primeira parte da pergunta? Isso aí é o como criar e o que seria um bom portfólio. Vamos pegar o seu chapéu de recursos humanos, de contratante. O que você consideraria um bom portfólio? Claro, isso pode variar em função da área, do momento da carreira que a pessoa está, mas o que você olha para considerar um bom portfólio? Vai variar. Puta, difícil isso, né? Porque realmente depende, assim, como você está dizendo, né? Do setor e da especialização da pessoa. Eu vou voltar na questão da versatilidade, né? Se alguém... Bom, dá um exemplo, então, talvez um pouquinho mais concreto neste momento, né? Carreiras que estão em alta. Tudo que tem a ver com dados, inteligência de dados, cientista de dados, tudo que tem a ver com TI, devs, e acho que marketing e vendas também serão outras áreas que serão super valorizadas daqui para frente. Olha, eu estou lembrando aqui de uma dica que você nos deu lá pela metade do papo e que ajuda a potencializar bastante o portfólio, que é a educação financeira, conhecer de finanças. Porque tanto do ponto de vista pessoal, para finanças pessoais, mas também para a sua atuação, se você entrega alguma coisa, você está retornando o investimento que foi feito em você. Então, o ROI, retorno sobre investimento, requer também alguns fundamentos de finanças. Faz sentido para você? Total sentido. Matemática, estatística e finanças são competências básicas, na minha opinião. Todo mundo tem que saber fazer conta. E falando para os meus colegas de recursos humanos, é uma parte hard que falta para eles, né? Então, recursos humanos, a gente sabe super bem os softs, a gente é super bem desenvolvido em soft skills, tem muito treinamento legal, e a gente auxilia líderes nisso, nessas competências, mas falta a parte hard, processos, KPIs, orçamentos, data e finanças e números e ROI, etc. Então, ficou uma dica aqui última para o pessoal de RH. Maravilha. Marcelo, muito obrigado pela sua dedicação, pelo tempo. Lembrando que hoje é feriado, né? um dia de descanso, mas vamos assumir que nós já ficamos em casa vários dias. Nós não estamos exatamente aproveitando esse feriado para ficar em casa, né? Nós estamos aproveitando esse feriado para ajudar a construir e potencializar ainda mais pessoas que estão em busca de colocação, recolocação, se aprimorar na carreira. Muitíssimo obrigado por compartilhar conosco sua visão, sua experiência. Fica a dica, voltando ao momento Milton Neves, do livro, que é muito bacana. Como é que é o título do livro, Marcelo? Qual a editora? Você está contratado. Você está contratado, quer notícia melhor do que essa, que tem dicas muito bacanas, muito poderosas. A Carol Manciola retoma daqui agora, que vai fazer a transição para a próxima palestra. Obrigado, pessoal, que participou. Perdoem alguns problemas técnicos, algumas dificuldades técnicas que nós enfrentamos, mas essa transformação digital, às vezes, ela é mais transformação do que digital, em vários momentos. Muito obrigado, pessoal.